Lição de número 5. O tema hoje é muito especial. Tem a ver com as palavras do próprio Senhor Jesus, segundo Mateus, capítulo 24, verso 37 ao 39, como foi nos dias de Noé. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 37 a 39. Vamos ler. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Quem disse estas palavras foi o Senhor Jesus, durante o sermão profético que aí está no capítulo 24 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Meus irmãos, como introdução, o Senhor Jesus aborda, traz com clareza, valida a questão do dilúvio. E ele remete os seus discípulos a uma reflexão e a nós, nos dias de hoje, sobre o dilúvio que está em Gênesis, os capítulos 6, 7, 8 e 9 de Gênesis. Para a gente entender o que o Senhor Jesus estava falando, como foi nos dias de Noé, como foram os dias anteriores ao dilúvio, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então nós precisamos dar uma olhada em alguns versículos com relação aos dias anteriores ao dilúvio, com relação aos dias de Noé, porque Jesus faz o link, faz a conexão. Vamos ver como foram nos dias de Noé. O que aconteceu na terra nos dias que antecederam o dilúvio que levou a todos. Vamos dar uma olhada. Na introdução, exatamente, eu coloco isso. Primeiro lugar, letra A violência. A época que precedeu o dilúvio foi marcada pelo crescimento da maldade no coração do homem e em todas as suas práticas. Gênesis 6:5. Um dos primeiros frutos que se manifestou na história do homem foi a violência. Gênesis 6:11. Primeiro Gênesis 6:5 e depois Gênesis 6:11. Violência e maldade. Violência e maldade eram características daqueles dias de Noé e que antecederam o dilúvio. Olha lá. Viu o Senhor Deus, que a maldade do homem se havia o quê, irmãos? Somado, multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo desígnio do seu coração. Deixa aí um pouquinho.
Nós estamos vivendo uma época idêntica a esta. Olha como a Bíblia é atual. Isto aconteceu há bem mais de 5.000 anos, o dilúvio. E, no entretanto, nós estamos com um texto aqui que tem a ver com a violência, com a maldade, que a nossa sociedade, em pleno século 21, está praticando. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. O homem sem Deus, um homem que não nasceu de novo, o ser humano que não tem Jesus, ele identifica muito bem com esse texto, porque a maldade, o desígnio, a intenção impura, a intenção de prejudicar o outro, de levar vantagem, de se corromper ou de corromper os demais, é muito amplo e está muito patente a prática disso nos dias de hoje. Verso de número 11, coloca lá, 6:11, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de... Tem violência hoje? Tem ou não? Meu Deus, todas as áreas, e eu não vou perder tempo aqui de ficar trazendo a memória dos irmãos, porque todos aqui são bem informados, acompanham noticiário, né? Lê jornal e sabe da grande violência que está sobre não só o estado do Espírito Santo, o Brasil e o mundo inteiro. Jovens se matando, guerras de gangues, balas perdidas, tiroteios e mais tiroteios. Meu Deus do céu, violência doméstica, feminicídio, falei certo? Essa palavra é nova no vocabulário. Jesus, quantos homens agressivos, violentos, tirando a vida das suas esposas, praça pública, nas ruas, em casa. Meu Deus, filho contra pai, pai contra filho, filho matando pai, pai matando filho, irmão matando irmãos. Está aí. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. E Jesus está fazendo a conexão, como foram nos dias de Noé. Assim será também, irmãos, a vinda do Filho do Homem. Então, toda essa violência, toda esta corrupção é um sinal claro de que Jesus está chegando. Ele próprio falou sobre isso. Dá uma olhadinha. A terra foi manchada em Gênesis 4:8. Logo depois da queda de Adão e Eva, perderam a glória de Deus. Adão e Eva tiveram 2 filhos, lembram? Caim e Abel. Caim era agricultor, era do maligno, tinha um coração mau, tinha dado legalidade ao diabo, e Abel era um homem do bem, era um pastor de ovelhas, era um homem que adorava, temia o Senhor e andava com a sua vida com integridade. Mas olha a violência, ela descampou a partir daí. A terra, coloca lá, do Abel que eu pedi, vamos lá. Gênesis 4:8. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Começou a partir daí. E a violência cresceu e tomou toda a face da terra. Por isso que Deus
olhou dos céus, contemplou toda esta situação, e lá no capítulo 6, verso 1 de Gênesis, Deus vai dizer que se arrependeu de ter feito o homem, porque a sua imaginação era só maldade continuamente. Então, irmãos, essa violência foi aumentando, essa maldade foi aumentando, e Deus então decide a eliminar todo ser humano que havia na face da terra. Mas antes disso, olha a letra C, crueldade. A palavra hebraica, shamak, que foi traduzido por violência, também significa crueldade. Podemos definir crueldade como um prazer em fazer o mal. O pecado traz a insensibilidade. E a insensibilidade é mãe da crueldade. Dias de violência e maldade são marcas da proximidade do fim. Crueldade, né? A insensibilidade. No livro eu coloco de uma forma ampla, comparando a lepra com o pecado. No Antigo Testamento, a lepra, doença, tipificava o pecado. E a lepra tem uma característica. A pessoa que é acometida do mal de Hanser, né, que é a lepra, aquelas manchas brancas que começam, a pessoa fica insensível naquelas áreas onde a lepra está localizada. A pessoa é capaz de sofrer um corte ali, sangrar e não sentir absolutamente nada, porque se tornou insensível por causa da doença maldita chamada lepra. O pecado, que é simbolizado pela lepra, faz o mesmo efeito na vida das pessoas. Sabe? A pessoa vai ficando insensível com a prática do pecado. Sua mente vai ficando cauterizada, insensível. A voz da consciência, que é a voz de Deus, já não fala mais. O sujeito é capaz de cometer coisas absurdas, fazer coisas horrendas e não sentir absolutamente nada. É como o psicopata. Característica dos psicopatas é que não tem piedade de ninguém. E ele desconhece essa palavra. Ele faz barbaridade, crueldade, porque ele é totalmente insensível à dor, ao sofrimento, ao pedido de misericórdia de quem quer que seja. Espiritualmente, as pessoas se tornam insensíveis, na medida que vão distanciando de Deus. Um abismo vai chamando o outro. É como aquela pessoa que muda para a vizinhança de um costume. Sabe o que é costume? Alguém que trabalha com a curtição de couro. Aquilo é um cheiro horrível. E a pessoa, quando muda, diz: meu Deus, como é que eu vou acostumar com esse negócio aqui? Que mau cheiro, que fedor, que coisa horrorosa. E passa uma semana, passa 2, passa 30 dias, 60 dias. O cheiro continua na atmosfera, mas ele não sente mais, porque ele se adaptou. Que Deus te guarde, me guarde, nos guarde de uma mente ou de uma emoção cauterizada pelo pecado. Isso é sério. Olha só, queridos. Item 2, geração de vidas vazias. Jesus disse no verso 38, coloca outra vez: casavam, davam em casamento. Como é que é? Comiam, bebiam, casavam, davam em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. É isso?
Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comia, bebia, casava, dava em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. O que esse versículo tem a nos ensinar? Comer, beber, casar-se, dar em casamento, é coisa normal da vida. Tem alguma coisa errada em comer, beber, casar e dar em casamento? Vamos ter uns casamentos abençoados aí nesses próximos dias. Não é bom que o homem esteja só, casamento é de Deus. Mas o que Jesus queria dizer com isso? Que nos dias anteriores ao dilúvio, comia, bebia, casava, dava em casamento. Olha o que está por trás, qual é a lição com esta expressão? Geração de vidas vazias. Haveria uma geração de vidas vazias, sem propósito, quando Jesus estivesse voltando. Letra A, prioridades da vida. Comer, beber, casar faz parte da vida de qualquer pessoa. Porém, o que o mestre procura chamar a atenção dos discípulos é para a questão das prioridades da vida. Ele está falando que eles viviam uma vida completamente voltada para o aqui e o agora. Tiago 4,14, coloca lá. Enquanto o homem não entender que fomos criados para a eternidade, sua vida se resumirá em comer, beber, casar, dar em casamento. Jesus estava falando de prioridades, de coisas eternas. Aquela geração dos dias de Noé e a geração dos dias de hoje estão muito voltadas só para o aqui e o agora, a emoção do momento, né? A alegria do momento, a felicidade, entre aspas, do momento. É disso que ele estava falando: comer, beber, casar, dar em casamento, como se tudo resumisse nisso, como se a vida resumisse nisso, perdendo-se a visão da eternidade. Aleluia, irmãos. Então a advertência de Jesus é com relação a isso. As pessoas perderam a visão do eterno, perderam a visão da glória, perdeu a visão dos céus, perdeu a visão do encontrar e reinar e estar com Ele eternamente. A pessoa quer satisfazer as suas necessidades só aqui e agora. Olha o que Tiago escreve: vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como uma neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Prioridades. Qual é a sua cadeia de prioridades? Que lugar Jesus ocupa na sua escala de valores? Ontem eu preguei aqui de manhã e à noite a mesma mensagem, sobre os 5 pecados que sepultaram no deserto 3 milhões de pessoas. E um deles era a idolatria. Tudo que ocupa o primeiro lugar na minha vida e na tua vida terá se tornado em um ídolo. Deus é o primeiro, Deus é o primeiro, Deus é o primeiro. A família vem em segundo, ministério vem em terceiro. Tem gente colocando o ministério na frente de Deus. Sabia disso? Ele ama mais o ministério de Deus do que o Deus do ministério. Ele ama mais a obra de Deus do que o Deus da obra. Ele não tem prazer em Deus. Deus não é o seu deleite mais. Ele não ama a glória, ele não ama a presença.
Ele virou um funcionário de Deus. Irmãos, o primeiríssimo lugar é dele. Quem deu o filho para Abraão foi Deus. Depois de 25 anos de espera. Mas um dia Deus olhou e Abraão tinha invertido as coisas. Abraão estava amando mais a bênção do que o abençoador. Abraão estava idolatrando Isaque, seu filho. Deus veio e disse: vou colocar as coisas nos seus devidos lugares. Pega o teu filho, a quem tu amas, leva-o ao monte Moriá e sacrifica-o a mim. Prova de amor. Aleluia. Prova de amor. Deus queria saber de Abraão qual era o seu lugar no coração de Abraão. Se era Isaque o primeiro ou se era Deus o primeiro. É sério essa prova, irmãos? E Abraão passou, você conhece a história, está lá em Gênesis capítulo 22. Antes que ele desse o golpe fatal, o anjo bradou: Abraão, Abraão, não toques no menino. Já foi visto que tu temes e amas ao Senhor mais do que o próprio Isaque. Digam glória a Deus. Na sua escala de valores, onde está Jesus? Verbalmente você pode dizer: primeiro. Você tem demonstrado isso? Outro dia estávamos cantando aquela canção aqui tão linda, né? Quando eu acordo de madrugada, eu penso em ti e estou apaixonado. Como é que é aquela canção? E levanto de manhã e o primeiro nome é o teu. E eu falei: Jesus, que tem gente cantando mentirada do diabo aqui. Nós temos que ter cuidado com aquilo que a gente canta. Tem que ter cuidado com as letras. Não é? É verdade? Que assim seja. Se não é verdade, precisa ser. Que o Espírito Santo derrame o amor do Pai no seu espírito, no seu coração. Irmão, nós temos que estar apaixonados por Jesus. Escutou? Apaixonado por Ele. Quando você o ama, Ele vai cuidar das outras coisitas suas. Ele vai abençoar a sua vida em outras áreas. Deleita-se nele. Agrada-se do Senhor. E Ele satisfará os desejos do teu, do meu e dos nossos corações. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Jesus, Jesus, Jesus. Vamos lá? Vamos lá. Quase que eu entro aqui numa outra variante, mas vamos lá. Graças a Deus. Onde é que eu estou, pastor Ivaí? Letra B. Nós variamos aqui um pouco, né? Variamos não. É variar mesmo, né? É isso aí. Tá bom. Letra B. Ser feliz. Escuta o que a gente coloca aqui. O índice do suicídio é cada vez maior entre aqueles que aparentemente têm tudo. Grave isso. O índice de suicídio no mundo é entre os países mais ricos do mundo e entre as regiões mais ricas dos nossos estados e das nossas cidades. Pessoas acreditam que ser feliz é uma questão de comer, beber, casar-se e dar em casamento. Não, não, não. Felicidade não advém dessas coisas passageiras, efêmeras, que têm o seu lugar. Tem o seu lugar de importância. Mas ninguém é feliz, totalmente feliz, plenamente realizado, porque casou com fulano, casou com cicrano, porque está comendo, bebendo, etc. e tal. O homem que não tem conexão com o céu, a moça que não tem conexão com os céus,
que não está ligado com o Senhor, que não tem comunhão, não tem intimidade, haverá um vazio existencial nele e nela, em meio a qualquer momento mais feliz, mais alegre, mais abençoado que ele possa desfrutar. Falta algo nas nossas horas mais felizes, se a presença dele não nos acompanhar. Faltará algo nas tuas horas mais emocionantes, mais felizes, se a presença dele não estiver contigo, comigo, conosco. Aleluia! Não dá, irmãos, para ser feliz de verdade, cortado da comunhão. Não tem jeito. E aí o resto vem. Aí a bênção completa. Jesus no meio. Casamento a 3. Ele, ela e Jesus no meio. Aleluia! E aí ele vai transformar água em vinho. E a coisa vai ficar boa. Aplauda o Senhor com alegria. Bem forte. Bem bonito. Uma era de indefinição. Irmãos, aqui eu vou dizer algo muito sério. Casamentos mistos. Está mexendo com solteiros e solteiras aqui hoje. E viúvos e viúvas. Uma era de indefinição. Gênesis 6:2. Coloca aí. Vendo os filhos de Deus. Ah, meu pai, olha esse texto. Olha esse texto, vamos ler? 1, 2, 3. Vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, e as que entre todas mais lhe agradaram. O que é isso? Irmãos, esse texto é um dos textos mais polêmicos e que os teólogos debatem muito. E tem, na verdade, 2 linhas de pensamentos que eu coloco no livro Batalha Espiritual, umas 2 páginas sobre esse texto. Quem eram os filhos de Deus? E quem eram as filhas dos homens nesses dias anteriores ao dilúvio? E vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram lindas, formosas, tomaram para si mulheres, dentre as que mais lhes agradaram. Tem 2 correntes, olha para cá. A primeira eu vou colocar só a título de informação, viu? Vocês já viram falar nos Nefilins? Nefilins. Há uma corrente que diz o seguinte: filhos de Deus eram os anjos que decaíram da graça e que viraram demônios. E que esses anjos caídos que viraram demônios relacionaram sexualmente com as mulheres. Você está pensando? Tem essa história, tem esse ensino estranho por aí. E que as mulheres engravidaram e deram à luz aos Nefilins. Isso quer dizer aos gigantes. Todos os gigantes da antiguidade, segundo essa tese, viu, doutor Lucas, era filho de anjos decaídos com mulheres. Será que pode isso? É possível? Tem essa linha de pensamento. Eu, particularmente, não acredito nisso. Porque anjos são assexuados. Anjos não têm sexo. Jesus falou que lá no céu seremos como os anjos. Não vai ter sexualidade no céu.
Mas tem essa linha teológica que segue por aí e que vai embora. Apesar de eu já ter ouvido testemunhos e experiências, pastor, vai lembrar disso, de coisas estranhas. Tem uns negócios assim nebulosos, eu não vou entrar no mérito. Mas eu lembro no início da igreja aqui, uns 3 casos de mulheres que relacionavam com o demônio. O demônio entrava no quarto e mexia com a mulher. Na forma de não, ela não via, mas entrava um fantasma e mexia com ela, e tinha relação com ela tinha todas as sensações. Vi uns 3 casos aqui assim. Depois, mas é coisa da cabeça, ela era doida, não sei o que, não era não. E tinha noite que o negócio era sério, 10 vezes por noite. E ela estava definhando. Vocês estão rindo, negócio brabo. Pessoa que tinha pacto, que tinha aliança com os demônios. Pombagira também é outro demônio que atua nessa área. E que provocava muitos homens. O mundo espiritual é muito complexo, então não vou fechar uma questão aqui. A origem dos nefilins, dos gigantes. Mas vamos interpretar do ponto de vista mais literal. Quem eram os filhos de Deus? Eram os descendentes de Sete, filho de Adão e Eva, que era da linhagem também de Abel. Então, filhos de Deus ali na nossa interpretação eram os filhos de Sete, que fizeram um casamento misto. Aí a gente entra na questão do casamento misto. Casaram com as filhas dos homens. Traga para os nossos dias agora. Meu Deus, segura aí. E você que está me acompanhando no Brasil, moça, rapaz, pai, mãe, pastor, pastora, cuidado com os casamentos mistos. Olha o que a Bíblia vai falar sobre isso. Julgo desigual. 2 Coríntios 6,14. 2 Coríntios 6,14 diz assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? 15. Que harmonia há entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? 16. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente. Como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então a Bíblia proíbe terminantemente, desde a antiga aliança e na nova aliança, que um rapaz crente, que uma moça crente, cheia do Espírito Santo, morada do Espírito Santo, tenha um relacionamento de namoro, de noivado, de casamento, com uma pessoa que não tem a mesma visão, a mesma paixão, o mesmo entendimento que o salvo tem. Isso é chamado de casamento misto. Quantas moças têm buscado lá fora um namoro, um noivado, um casamento, e têm chorado lágrimas de sangue? Quantos rapazes têm deixado de buscar uma companheira dentro do arraial do povo de Deus, da família do povo de Deus, e têm buscado lá fora e têm sofrido as consequências tanto quanto o primeiro? Então, queridos, casamento misto é antibíblico. Moça crente com cara incrédulo, não tem como. A Bíblia proíbe. A palavra de Deus nos adverte o porquê disso. Agora, se já é casado, uma converteu e outro não,
A Bíblia, no capítulo 7 de 1 Coríntios, nos dá todas as instruções com relação a relacionamento conjugal, com relação a casamento. Todo o capítulo 9 de 1 Coríntios é só sobre pergunta e resposta sobre casamento, sobre intimidade, inclusive. Muita coisa preciosa está lá, você precisa ler o capítulo 9 de 1 Coríntios. Então fica aqui essa observação. Naquele tempo, antes do dilúvio, havia casamento misto. Filhos de Deus com a filha dos homens. Filho de Deus hoje é quem aceitou Jesus. Filha dos homens é quem é criatura apenas, não aceitou Jesus. Quem aceitou Jesus é luz, quem não aceitou é trevas. Quem aceitou Jesus, biblicamente falando, é morada do Espírito Santo, é templo. E quem não aceitou é morada, muitas vezes, dos outros invasores. A escala de valores de um salvo é totalmente diferente de alguém não crente. Porque ele não nasceu de novo, ele não tem a natureza de Deus. Você vai querer vir para o culto, ele vai querer ir para outro lugar. Você vai querer vir para uma vigília, ele vai querer ir para um forró. É ou não é? Você vai querer vir para tomar ceia, vai dizer, não, o sol está quente, a gente tem que ir para a praia hoje, que negócio de ceia. Você vai querer ofertar e dizimar, ele e ela vai dizer, que loucura, você quer alimentar a vida de pastor, você quer encher a barriga de pastor, porque a visão dele ou dela, incrédula, é totalmente distorcida da palavra de Deus. Não entre nessa, moça, pelo amor de Deus. Eu sempre oriento os jovens quando converso, dizendo assim, pegue 3 critérios. 3 critérios principais para você escolher alguém. Primeiro, que seja convertido de verdade. Esse é o primeiro. Tenha nascido de novo. Tenha experiência com Deus, apaixonado por Jesus. Esse é o primeiro critério. Segundo critério, que esta pessoa tenha por você verdadeiro sentimento. Não de paixão carnal, não de lascívia, mas do amor ágape, que está descrito no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios. Aquele amor ágape sacrificial. Em terceiro lugar, que seja uma pessoa que tenha projetos de vida. Se for pastor, que seja um pastor dedicado, que ganha almas, que avance uma igreja, 2, 10, 20, 50, tenha visão de expansão. E se for trabalhador secular, nem todo mundo é chamado para ser pastor, que a moça tenha juízo. Veja quais são os projetos que essa pessoa tem. É estudante, luta por dias melhores, tem desejo de crescer, tem visão de empreendimento, de trabalho, ou pelo menos de um concurso bom. Cuidado, irmão. As meninas que entram em barco furado vai sofrer. Vai voltar para a casa do papai e da mamãe. É igual aquela menina que estava tão apaixonada pelo cara que não estudava, não trabalhava, não ganhava dinheiro. Dizia, eu estou tão apaixonada que só de olhar para você eu fico satisfeita. Só de olhar para os teus olhos lindos, eu fico extremamente satisfeita. Aí o pai diz, filha, cuidado. Não, pai, é isso mesmo. E aí casaram, né? O cara era moleirão, não tinha projeto, não ganhava dinheiro. E aí o primeiro dia, aguentou bem. Segundo dia, o estômagozinho dela já estava roncando. As vísceras grossas já estavam engolindo as finas. Escuta aí, vocês que vão casar.
É sério. Aí no terceiro dia, Vair, ela chegou para o maridinho e disse: amor, eu não aguento mais. Olha como eu estou trêmula. Eu estou morrendo de fome. Aí ele diz assim: mas você não falou que só de olhar para mim ficava satisfeita? E ela diz: mas acontece que eu não estou te vendo mais. Não dá, não te vejo mais, minhas vistas estão escuras, eu vou desmaiar. Irmão, brincadeira à parte, mas as moças têm que ser inteligentes. E os rapazes também. Escutou? Casamento misto é um problema. E quando você for escolher com quem você vai viver, eu costumo dizer com quem a gente vai casar, é o segundo passo mais importante na nossa vida. Deixa Deus dirigir. Ele é suficientemente Deus para nos dar o de melhor. Nós só vemos aqui na frente do nariz, irmão, nem um palmo. Deus sabe o que vai acontecer daqui 5 anos, 10 anos. Viu, Vitória? Viu, Jenny? Viu essa moçada bonita aí? Viu, Emily? Aleluia! Olha a corte aí ao lado. Aleluia! Mas graças a Deus que aqui está todo mundo na família de Deus. Só precisa ter o discernimento desse outro aspecto. Levante a tua mão e diga glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Gigantes intelectuais. Vamos apenas ler. O pior, porém, é quando a igreja começa a fazer alianças com o mundo, casamento misto, e tem igrejas que fazem alianças também com o mundo. Olha aqui. Nos púlpitos são pregados filosofias, autoajuda, sociologia. Isso vai gerando gigantes intelectuais, nefilins intelectuais, mas que não conhecem a sabedoria que vem do alto, dispensada aos pequeninos. Dispensa comentário autoexplicativo. Letra D, alianças erradas. Com a política também tem feito o seu papel em gerar rabos presos. Eu botei entre aspas aí. Gigantes. Quantos líderes de denominações já tiveram suas vozes proféticas caladas por causa de aliança política em troca de favores, cargos ou dinheiro? Isso aqui é muito sério, nós temos trabalhado muito isso, tanto no Estado como no Brasil, né? Pastores que fazem aliança política, pastores que pedem favores a políticos em troca de induzir o voto dos irmãos, e isso é coisa horrível, e nós temos trabalhado seriamente contra estas coisas. Sei que muita gente no passado já cometeu atos nessa área, mas errar é humano, permanecer no erro é diabólico. Ninguém faz aliança política levando a igreja, porque o líder se torna partícipe de um grupo e ele perde a autoridade profética de falar qualquer coisa quando necessário for. Claro que tem homens públicos chamados, vocacionados, e nós reconhecemos isso, e tem irmãos que têm capacidade, são profissionais liberais, que podem prestar serviço ao poder público, mas desde que não seja resultado de negociação do pastor para abrir espaço para A, para B, para C. Não, porque senão a pessoa fica comprometida e amarrada. Nós temos que ser voz livre para aplaudir e para criticar quando necessário for. Quem recebeu isso? Quem compreende isso? Então está ótimo. Vamos lá. Ajuda aí, pastor Ivaí, onde é que eu estou? Dias de advertência, aqui a gente termina. Aqui é o ponto mais forte. 2 Pedro 2,5, Noé é chamado pregador da justiça. Vamos falar um pouquinho de Noé. Noé é chamado pregador da justiça. Pedro, o apóstolo, nos diz que Noé foi o pregador da justiça.
2 Pedro 2,5, coloca aí. A nova tradução na linguagem de hoje traduz este versículo dizendo que ele anunciava que todos deviam obedecer a Deus. Enquanto construía a arca, Noé anunciava o juízo que se avizinhava e a maneira de escapar dele. A arca era a única maneira de se livrar da morte que levaria a todos que nela não estivessem. Ela, a arca, era um tipo da salvação através do Senhor Jesus. Não é sem motivo que ele está entre os primeiros, quer dizer, Noé está entre os primeiros na galeria dos heróis da fé. Hebreus 11:7. Nada demovia Noé da certeza de que aquilo que Deus falou iria acontecer, independente das probabilidades. 1 Pedro 2,5 e depois Hebreus 11:7, falando sobre Noé. Olha, Deus não deixou escapar o mundo antigo, olha o apóstolo Pedro escrevendo, mas trouxe o dilúvio sobre o mundo dos que não queriam saber de Deus. A única pessoa que ele salvou foi Noé, que anunciou que todos deviam obedecer a Deus, e Deus também salvou mais outras 7 pessoas. Quantos foram salvos na arca? Noé, vai contando aí, a esposa, os 3 filhos, Cã, Jafé, Sem, Cã e Jafé, e as 3 noras, 3 filhos, e 3 noras, 6. Noé e a esposa, 8. 8 pessoas foram salvas, porque só 8 entraram na arca. Noé pregou, irmão, sabe quantos anos? Alguns falam 120, como a pastora Maria Efigênia, outros falam 100. A Bíblia não dá, né, um tempo assim exato. Eu, estudando hoje à tarde, eu vi um texto que quando Deus anuncia a primeira vez, ele tinha 500 anos, em torno de 500. E quando o dilúvio vem, ele tinha 600. Então foi no mínimo 100 anos Noé pregando a vinda do dilúvio, né? E daqui a pouco nós vamos ver que todos zombavam dele, criticavam, escarneciam. Mas Noé continuou firme, acreditando na mensagem. Haverá um dilúvio, Deus vai destruir a terra, e só quem estiver dentro da arca será salvo. E isto não é conto de carunchinha. Os escritos sagrados falam sobre o acontecimento. O próprio Senhor Jesus falou sobre o acontecimento. E hoje nós estamos vendo as palavras de Jesus, que como foram nos dias de Noé, será também a vinda do Filho do Homem. Se as pessoas deixam de crer na vinda de Jesus, você continua crendo, eu continuo crendo. Nós devemos continuar crendo, pregando, anunciando de forma incansável, porque Ele virá mesmo. É promessa de Deus, é promessa de Jesus, e muita gente vai ser pega de surpresa. Caminhando para encerrar, olha, Noé pregou com a sua vida, 6:9. Noé tinha um testemunho fantástico. Ele era bisneto de Enoque. Ele era o quê? Bisneto de Enoque. Que coisa maravilhosa. Está dito sobre o seu bisavô, Enoque, e Enoque andou com Deus. E agora sobre Noé, o seu bisneto, Noé andou com Deus. Olha que coisa linda. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava, o seu bisavô andava, o seu avô andava, 3 gerações.
Eu ando com Deus. A Raquel anda com Deus. A Jennifer anda com Deus. 3 gerações aqui, ó. Que na sua família também seja uma grande verdade. Isto é marca de um crente vencedor. Qual é a marca de um crente vencedor? É construir uma bela casa na praia? É ter muito dinheiro na conta? É ter muitos patrimônios? Se vier no bojo é bem-vindo. Buscai o reino e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Não é? Mas a marca de um salvo vencedor, sabe qual é, irmãos? É manter a santidade e a comunhão no meio de uma geração corrupta. Noé não tinha uma Bíblia para ler. Noé não tinha uma igreja para ir. Noé não tinha irmãos para apoiá-lo em sua fé. No entretanto, ele caminhou de forma santa, num período de tantas trevas espirituais, como aqueles à semelhança do seu bisavô Enoque. Sua vida era alimentada por uma profunda comunhão com Deus. Sobre os dois é dito, eles andaram com Deus. Que coisa bonita! Noé não tinha uma Bíblia. Noé não tinha uma igreja para congregar. Noé não tinha um pastor. Noé não tinha os irmãos para encorajá-lo. Mas ele manteve uma vida de santidade, de integridade, no meio de uma geração altamente corrupta. Esta é a maior vitória. Esta é a maior vitória. A igreja anda na contramão da cultura. Todo mundo faz, mas você não é todo mundo. Todo mundo pratica isso, aquilo, outro, mas você não é todo mundo. Você é filho de Deus, é filha de Deus. É um homem, uma mulher marcado pelo Senhor para viver e reinar com Ele eternamente. A maior vitória é manter vida de santidade, de comunhão, no meio da corrupção, no meio da podridão, no meio dos colégios, da faculdade, da sociedade, onde todo mundo se deprava, mas você mantém a sua integridade, santidade e temor diante de Deus. Essa é a maior vitória. Aleluia, irmãos! Agora, para encerrar a letra C, isso aqui toca o meu coração muito. Depois que Noé constrói a arca, olha para cá. Prega 100 anos, 120, e ninguém converte. O pessoal zomba, escarnece, debocha, igualzinho hoje. Esses crentes malucos, esses crentes fanáticos, esse negócio de Bíblia, de igreja, de Jesus vai voltar. Isso tudo é balela. Falava a mesma coisa de Noé. Nós não estamos sozinhos na história. Escutou? Mas ele manteve firme. E a igreja verdadeira mantém firme. Opinião de ninguém, sugestão de ninguém vai nos demover da nossa posição. Sabemos em quem temos crido. E sabemos que Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Aleluias! Então, olha bem, queridos irmãos, depois que ele prega e ninguém crê, Noé, Deus disse, é agora. Ele entra para a arca, com toda a sua família, 8 pessoas. E Deus não fecha a porta de imediato. Deus deixa a porta da arca aberta 7 dias. O que a gente aprende? Olha a bondade de Deus. Mesmo tendo pregado 100 anos, e o povo escarneceu, debochou, criticou. Chegou a hora. Noé e a família entram. Mas Deus ainda deixa a porta da arca aberta 7 dias. Porque no coração do Pai certamente passava, talvez alguns ainda decidam
Talvez alguns ainda serão tocados e resolverão entrar na arca e ser salvo. 7 dias. Olha aí, Gênesis 7, verso 1 e verso 10. Gênesis 7, verso 1 e verso 10. Vai dizer que 7 dias a porta ainda ficou aberta. Gênesis, capítulo 7, verso 1. Disse o Senhor a Noé: entra na arca tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Verso 10. Aconteceu que depois de quantos dias? Vieram sobre a terra as águas do dilúvio. E aí, irmãos, depois dos 7 dias, o que Deus fez? Fechou por fora. Isaías 55, parece que o verso 7 diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. O que esse texto quer dizer? A porta da graça vai fechar, como a porta da arca fechou. Deus esperou 7 dias, e aí fechou, e fechou por fora. Quando a chuva caiu, e os abismos, os lençóis freáticos explodiram, era água de cima e água dos abismos. Rapidinho, a Bíblia diz que as águas do dilúvio subiram 7 metros acima dos picos das montanhas mais altas, porque tanto caía como subia da terra. Quando a multidão viu que a água subia e que todos iam morrer, aí eles correram na arca. Noé, ô Noé, abre a porta, agora nós cremos, agora nós queremos entrar, deixa-nos entrar. E eu posso imaginar Noé dizendo: não é mais comigo. O Senhor fechou por fora. Passou o tempo. Hoje a porta da graça está aberta. Hoje Jesus continua dizendo: vinde a mim todos. Todos que quiserem, vinde, comprai vinho, pão, espiritualmente, tomai de graça. Mas vai chegar a hora, está chegando. Glória a Deus, irmão, que está chegando. Que a igreja vai ser arrebatada e o tempo da graça vai passar e a porta vai fechar. Quem está na arca da salvação aí? Levante a mão. A arca da salvação hoje não é mais de madeira. Não, hoje é Jesus. Ele é a nossa arca da salvação. Está em mim e eu estarei em vós, diz o Senhor. Ficai de pé neste momento.